Olá meninas, muito bom dia, sejam bem-vindas ao nosso estudo para as mulheres e hoje nós iremos falar como que nós liberamos o poder de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Oi meninas, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que saudade que eu já estava dos nossos estudos. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Ale, bom dia. Alba, bom dia. Ai, gente, tudo bem? Bom dia, Aline, paz do Senhor. Cláudia, tudo bem? Letícia, é isso? Bom dia, preciosa. Curadas por Deus. Daia, bom dia, bom dia, bom dia. Priscila, tudo bem, meninas? A paz do Senhor. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindas. Tudo bem, meninas, com vocês? Espero que estejam bem. Gente, a viagem foi ótima, foi bem cansativa. Dessa vez foi bem cansativa, mas foi uma bênção. Nós estivemos ali nos Estados Unidos há 10 dias, foram 6 ministrações e por onde nós passamos, nós fomos cuidados por Deus e também cuidamos, né? Gente, eu falo assim que o que mais me marcou desta viagem minha para os Estados Unidos foi os bastidores, meninas, os bastidores. Porque eu falo assim, você subir ali no altar, ministrar a palavra, é algo assim incrível, maravilhoso. Mas o tempo de mesa, as ministrações no tempo de mesa, que é de trás dos bastidores, aquele tempo ali, sabe? Com aquelas pessoas preciosas, foi muito marcante. Muito marcante. Nós fizemos assim umas amizades de Deus, tivemos ali um tempo assim com pessoas, enfim, foi maravilhoso, gente, vocês não têm noção. Então, glorifica a Deus. Eu falo que esses tempos de mesa são muito preciosos, né? E eu gosto disso, gente. Eu gosto de sentar, de conversar, essa coisa de você só subir no altar, pregar e depois ir para dentro do quarto e dá licença. Para mim isso não funciona. Eu preciso desse tempo de mesa. Então foi maravilhoso. E aí chegamos, né, naquela saga. Gente, foi bem exaustiva a volta, mas foi bom. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Já são 8h05, entrei um pouquinho atrasada. Ai, gente, nós tivemos uma situação agora de manhã. As minhas meninas ainda não sabem. Vocês lembram da Joy, a minha gatinha? Aquela, quando eu operei, que ficou comigo, que eu sempre posto aqui os vídeos dela, pois é. Ontem à noite, ela andando pelo muro, pulou na casa do vizinho. E aí ficou presa lá. E hoje de manhã eles foram sair com o carro. E ela estava debaixo do carro, eles atropelaram ela. Aí ela morreu. Gente, eu tô engasgada. Eu fiquei toda desconcertada. Foi agora pela manhã. Eu falei, Deus, eu preciso me recompor aqui para me poder dar o estudo. Mas a gente... Aí ela morreu, minha gatinha, gente. Ainda não falamos para as meninas. A Ana tá na escola, não vou nem mandar mensagem. Não se preocupe, gente, que ela não entra nem live minha, não. Porque a bichinha, né, é outra vibe, jovem. E a Sara tá dormindo. Eu nem acordei, porque senão... Você já viu, né? Mas fiquei... Ai, tadinha. E ontem ela brincou tanto. Gente, ela era tão... Eu falava aqui com vocês que eu nunca vi um gato tão humano como a Joy, né? Mas... fazer o quê, né? São coisas que acontecem. Meninas, já são 8h06. O estudo de hoje tá tremendo. Mas ele tá um pouquinho longo. Então eu tenho, assim, até receio da gente não conseguir terminar ele hoje. Mas eu queria terminar. Então, vamos orar pra gente tá dando início ao nosso estudo? Obrigada pelo carinho, tá? De vocês. Obrigada mesmo.
Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de ouvir a tua palavra. Paizinho querido, nós te pedimos que o Senhor venha tomar o ambiente, desde aqui deste escritório da minha casa, como também aonde esta mulher estiver. Que toda distração, que tudo aquilo que venha tirar atenção, venha agora ser eliminado e que a nossa atenção, o nosso foco esteja no Senhor. Guarda o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Deus querido, que o nosso coração nesta manhã esteja preparado para receber, Senhor, da tua palavra, para receber mais de ti. Fala conosco, ó Deus querido, porque nós queremos te ouvir. Nós queremos ouvir a tua palavra, queremos ser visitados pelo teu Espírito, queremos ser tocadas pelo Senhor. Senhor Jesus, é o que nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, meninas? Amém? Gente, obrigada pelo carinho, tá? Obrigada mesmo. Só Jesus. Turn off. Isso aí, vamos lá? Meninas, é o seguinte, hoje o estudo tá daquele jeito, né? Eita, ontem eu tava aqui um tempo sozinha aqui em casa, aproveitei que todo mundo, né, tinha saído, compromissos com a igreja, e eu amo quando eu tenho esses tempinhos, porque é a hora que deixa eu entrar ali para aquele tempo com Deus e pronto, né? Então, ali eu tive tempo de poder, sabe, esmiuçar mais essa palavra e eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente com cada uma de nós aqui. Sabe, meninas, eu quero chamar a sua atenção hoje. Não é chamar a atenção de dar broncas, é de ter a sua atenção, de chamar a atenção para si, a respeito do seu cristianismo, a respeito do evangelho que eu e você temos vivido, né? Quando nós olhamos para o trabalho da igreja, para o nosso trabalho aqui na terra, o que nós observamos? O quê? Quando nós pensamos em nosso cristianismo, quando você olha para o seu cristianismo, quando eu olho para o meu cristianismo, o que nós observamos a respeito dele? Se você parar para pensar, porque aqui tem mulheres que estão me ouvindo, que elas vieram para Cristo pelo amor, mas muitas vieram pela dor. Mas não importa a maneira como que você veio para Cristo. Você já fez essa pergunta? Por que eu fui salva? Por que eu sirvo a Deus? Por que eu sou crente? Será que eu sirvo a Deus porque eu não quero ir para o inferno? Né? Algo que muitas pessoas não, que hoje em dia nem se prega mais, mas ele é mais real do que nós imaginamos, né? Mas por que eu vim para Cristo? Para evitar o inferno, para poder ter bênçãos, né? Por aquilo que Deus pode me dar, para poder ter uma família abençoada. Meninas, por quê? Por que você veio para Cristo? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque primeiro a gente precisa analisar o porquê que eu sirvo a Deus, né? Para que eu possa, então, entender qual é o meu compromisso com o reino. Dá para entender? Qual é o meu compromisso com o reino? Então, por que eu vim para Cristo? Por que eu aceitei Jesus? Né? Foi porque eu recebi uma cura, eu recebi uma bênção, ou até mesmo, como eu disse, pelo medo do inferno. Por quê? Porque se eu não compreendo o motivo pela qual eu vim para Cristo, eu não vou compreender qual é o meu compromisso no reino. É por isso que hoje nós vemos muitos cristãos, você que é pastora, você que é líder, você que é de uma igreja, você sabe como é difícil hoje recrutar pessoas para trabalhar para Cristo. É ou não é? Como é difícil hoje fazer a igreja ser participativa em relação às atividades da igreja. Por que você acha que é tão difícil, né? Eu acredito que as pessoas elas não têm a profunda compreensão da sua participação no reino de Cristo. Elas não compreendem, elas não têm a compreensão do papel que elas possuem no reino. Mas por que elas não têm a compreensão do papel que elas possuem no reino? Porque elas não têm compreensão do porquê que elas servem a Cristo.
o motivo é sempre terceirizado. Nós vamos chegar lá. Porque eu recebi uma bênção, ou porque, né, Jesus me curou, ou porque Deus é bom, ou porque o mundo está cheio de maldade, eu preciso de algo que é bom. Então, é muito voltado para mim, para o meu eu, que me impede de ver, parece que me bloqueia, que me impede de ver qual é a minha importância no reino. Então, isso reflete dentro da igreja, né? As pessoas hoje não querem ser participativas, ingressar no ministério, então, nem pensar, né? Enfim, quer dizer, nós temos dois grupos, porque de outro lado, o evangelho hoje virou um marketing muito bacana, né? Muito bacana, muito lucrativo. Então, muitas pessoas têm usado o evangelho para autopromoção, né? Como um trampolim para sua promoção, enfim. Mas quando você olha hoje, então, para a igreja, o que nós estamos preocupados? De um lado, a gente está preocupado em viver a nossa vida, só ir no culto e olhe lá. Ainda vamos no culto como se a gente estivesse cumprindo. Eu já cumpri a minha... Como é que fala, meninas? O meu papel de cristão. Já fui no culto essa semana, fui na missa, né? Para quem é católico, porque a gente tem muitas meninas que não são cristãs, evangélicas, protestantes que me acompanham. Ou seja, um ritual, né? Já cumpri o meu papel, já cumpri com a minha obrigação dessa semana. Fui no culto, fui na missa. Então, o que a gente está preocupado isso? É cumprir com a nossa obrigação de, já cumpri quando vamos, ou cumprir com as coisas das nossas vidas, ou do outro lado, nós temos um grupo que estão preocupados em ter uma agenda cheia para ministrar, que estão atrás de oportunidade para exercer funções dentro da igreja, posições e cargos de liderança, por causa, como a gente disse, essa questão da romantização do ministério, né? Que ministério é glamour, não tem nada de glamour nisso, mas enfim. Enfim, gente, esses são os grupos que hoje nós encontramos dentro da igreja. Mas, por isso que eu quero trazer a sua atenção hoje, porque o que nós precisamos compreender é que a nossa maior responsabilidade com Deus e as pessoas não é apenas buscar e promover demonstrações mais eloquentes do que o próprio evangelho. Porque o evangelho em si já é poderoso, né? Então, é interessante, né? E vocês vão entender por que eu estou falando isso, de pessoas que... Qual é o motivo de você ter se convertido, né? De você servir a Cristo. E aí nós temos esse grupo de pessoas, eu preciso cumprir o meu chamado, eu preciso cumprir o meu chamado. Vocês sabem que, né, que eu tenho não é um pezinho atrás com isso, porque o primeiro chamado nosso é conhecer a Deus, e eu vou entrar nessa palavra, mas porque hoje a gente está tentando enfeitar tanto o evangelho, né? Eu preciso ser tão criativa, eu preciso... Gente, o evangelho por si só já é poderoso. Ele não precisa da minha ajuda, né? Ele não precisa da minha ajudinha em tentar fazê-lo mais atrativo, porque deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus não for o suficiente para atrair pessoas para o evangelho, eu é que não vou ser. Eu é que não vou ser, né? Porque eu não preciso tomar o lugar dele. Então, às vezes, a gente quer muita firula, a gente faz tanta coisa, quer ser criativa demais, quer ser aquilo demais, quando a gente esquece que o evangelho por si só, ele já é poderoso. Então, hoje, o que é simples está se desfazendo para algo que é... Né? Eu tenho que entrar com abacaxi na cabeça, eu tenho que fazer um culto, ou um congresso, algo de mulheres com abacaxi na cabeça para atrair a atenção das pessoas. Porque, né, o simples, ele tá perdendo a graça, porque a gente tem que atrair. Uau, né? Enfim, então, hoje, nós, como igreja, eu e você, nós estamos tentando demais impressionar pessoas com nossas habilidades, com nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos serviços. E nós estamos crendo que quanto maior for a nossa
variedade de atrações, né? São tantas atrações, né? Quanto maior for a nossa variedade de atrações, quanto mais a gente manter a agenda cheia de uma igreja, mais as pessoas ficarão atraídas, mais as pessoas baterão palmas para nós, né? Enfim, às vezes é tanto até fumaça, né, no altar, gente, que parece que você tá... Será que você sente assim, uau, onde é que eu tô, né? Enfim, ai, não quero nem entrar nisso, né? Senão vão entrar, igreja preta e tal. Gente, a minha igreja tem parede preta. Então, não é isso. Eu tô falando dos exageros. Para atração. E nós estamos acreditando que isso vai atrair ainda mais pessoas. Que quanto maior for as nossas criatividades, mais impressionadas as pessoas ficarão. Como se nós estivéssemos fazendo um espetáculo. Como se a gente estivesse fazendo uma baita produção, um baita teatro, sei lá. Então a gente acaba que nós estamos inventando e criando modas demais, né? Mas só que tem, meninas, que é por isso que eu quero chamar a sua atenção, que nós, mulheres de Deus, nós precisamos entender é que não se trata meramente de uma superprodução ou simplesmente trabalhar, pregar, testemunhar o evangelho para as pessoas. Mas a nossa maior responsabilidade como mulheres de Deus não é a respeito dos outros. O nosso maior papel, a nossa maior responsabilidade é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. É por isso que eu comecei essa ministração te fazendo essa pergunta de por que você veio para Cristo. Porque não importa a maneira que você veio. Talvez você veio pela dor, talvez você veio porque você está cansada das coisas da vida, tanta maldade, e Deus é bom, amoroso, e você veio para Cristo, ou você veio, né, pelo amor, ou você veio por causa de uma necessidade, por causa de um milagre, de uma bênção, de uma cura que você recebeu. Não importa como que você veio para Cristo. O que importa agora é como você permanecerá em Cristo. É como que será a sua caminhada daqui para frente. É por isso que a gente vê muitas pessoas desviando, muitas pessoas cuidando da sua própria vida, não querendo se envolver com questões de igreja, sem compromisso, né, que só cumprem ali os seus horários, domingos e olhe lá. É por isso que a gente vê pessoas se desviando. É porque quando deixa de ser interessante, quando aquela dor passa, ou quando a bênção não chega, ou quando a vida lá fora ficou mais interessante, né? As festas, as baladas, quando, né? A minha família tá cheia de compromissos, eu já não tenho mais tempo de ir à igreja. Porque deixou de ser interessante. O brilho, o motivo pela qual levou essa pessoa para a igreja passou. Né? Passou. Então o importante não é como que você veio, o importante é como você vai continuar. Se você viu o início desse vídeo, eu disse assim que o tema desse estudo é como eu libero o poder de Deus. Sabe por quê? Pregar tá cheio de gente pregando, cantando tá cheio de gente cantando. Sabe, fazendo a obra, tem muita gente fazendo a obra, mas onde é que está o poder de Deus? Né? Pessoas estão vindo e indo para a igreja, né? Aí os nossos templos assim, ó, estão lotados, mas as pessoas ainda continuam depressivas, as pessoas ainda continuam doentes, continuam, sabe, amarguradas. Então, como que a gente libera esse poder de Deus? Porque a gente fazer por fazer, tá um monte de igreja, vai em qualquer esquina aí, ó, que você vai achar. Abra aqui a internet, que você vai ver um monte de mulher pregando, um monte de pessoas pregando. Mas e daí? E aí? Como que o evangelho, o que mais do evangelho é isso, né? O que é que as minhas palavras estão provocando na vida do outro? Ou são palavras que estão entrando para o esquecimento? Por quê? Porque só tinha eloquência, só tinha beleza, mas não tinha poder de Deus. Então você quer ser essa mulher que faz a diferença? Você quer ser essa mulher que na hora que abre a boca, as suas palavras não serão esquecidas, meninas? Aquela mulher que quando tocar as mãos sobre o enfermo serão curados.
Quando você disser assim, quando alguém ficar endemoniado na tua frente, você disser assim, ó, sai em nome de Jesus, vai obedecer, vai escutar o que você está falando. Você quer ser essa mulher? Então você permaneça nesse estudo até o final, porque eu vou juntamente com você caminhar até este lugar para te mostrar como que eu e você podemos ser essa mulher que libera o poder de Deus sobre a igreja, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida. E com certeza, provavelmente não conseguirei chegar a esse estudo até o final, então a gente continua semana que vem, tá bom? Então, a gente precisa compreender o seguinte, que não importa a maneira, novamente, como nós viemos para Cristo, mas como que nós permaneceremos ali. A vida cristã, uma vez que eu fui ali, os meus traumas foram tratados, decepções, ou um problema foi solucionado, uma cura chegou, enfim. Um próximo passo ele precisa ser dado. E não é da religiosidade. Não é de, sou dizimista, ajuda a obra. Eu vou ao culto. Não, o passo precisa ser dado de, beleza, eu vim para Cristo. Foi algo, algo aconteceu comigo. Nossa, eu tive uma experiência com esse Deus, que coisa maravilhosa. O meu passo agora é o seguinte, conhecer. Eu preciso conhecer quem é que eu estou me relacionando agora. É quando você pega aí, eu lembro quando eu comecei a namorar, né? O meu esposo, nós vamos fazer 21 anos de casado, e eu o conheci ali, eu achei interessante, nós começamos a conversar. Eu sei que o meu foi tudo rápido, gente, com 4 meses de namoro eu noivei, e com 4 meses de noivado eu casei. Pastora, você indica isso às pessoas? Claro que não, menina. Você acha que você é hipócrita aqui para falar? Vai, gente, encontra o primeiro aí e casa. Claro que não, meninas. Você precisa dar tempo. Mas naquela época, 18 anos eu já morava sozinha, Estados Unidos, enfim. Essa foi a minha experiência e por isso que hoje eu posso instruir jovens a irem com calma. Beleza? Mas vamos voltar aqui para a palavra. E a gente foi se conhecendo ali, fui vendo coisas dele que eu gostava, fui me apaixonando. E esse conhecer que me levou a uma aliança de casamento com ele. Mesmo que foi o conhecer assim, bem, né, superficial, dele me conhecer e eu conhecê-lo, mas a gente se apaixonou. E esse se apaixonar nos levou a querer ter uma intimidade maior, que foi a intimidade do casamento, desta aliança, da gente poder ter o casamento que a gente tem hoje, mas foi esse conhecer, essa sede, esse amor. Então, quando você vem para Cristo, precisa se dar esse novo passo de conhecer a Deus. Precisa passar acima do ritual, acima da religiosidade, acima de você viver essa vida aí de igreja, de ir em culto quando vai, ou enfim. Precisa ir além dessa simpatização. Eu amo os evangélicos, eu amo Jesus. Não, é o conhecer a Deus. Porque aí sim nós vamos entender o nosso papel no reino. Por quê? Porque se eu me torno uma mulher de Deus com poder e autoridade, é para manter para mim? O meu esposo ele falou algo tão interessante no culto de domingo e ele contou uma experiência dele. Nós temos na igreja a semana de consagração, que é a cada 2 meses, que é quando a igreja para e nós entramos em um tempo de oração. Todos os dias a gente se encontra na igreja de 8 horas da noite às 9, para um período de oração, a igreja jejua. E ele disse assim que durante muito tempo ele ficava frustrado porque era pouca gente que ia. Os dias que era para ser normal de culto, tipo terça e sexta, eles iam. Mas o dia que não era, ia pouca gente. E aí, ele disse à igreja assim que ele se frustrava e falava, Deus, por que as pessoas não vêm? Por que as pessoas não vêm? E a gente ficava ali, sabe, forçando, obreiros, vocês, é indispensável que vocês estejam, os obreiros, os líderes precisam estar, a gente precisa incentivar e pá. Até que um dia ele teve uma experiência com o Senhor, que o Senhor falou assim, meu filho, cada um busca de acordo com a sua sede.
Parece simples, né, menina? Cada um busca segundo a sua sede. Então eu não posso obrigar as pessoas a buscar por algo que elas não estão tendo sede, né? Quando você está aí com sede de água, o que você faz? Você vai lá na cozinha, eu esqueci de pôr água aqui pra mim, meu Deus. E você pega um copo de água e bebe, mas se você não tá com sede, você não bebe, a não ser que você seja disciplinada, assim como eu sou. Preciso beber água por dia, então eu tenho a minha garrafinha, o meu copo, que está lá do outro lado, e você bebe, mas se não, você só bebe quando tem sede. Então as pessoas buscam quando ela tem sede. Então, o que acontece? Como que é por isso que a gente está vendo essa escassez de pessoas fluírem com poder e autoridade, em ter uma vida devota para Deus. Então, por quê? Meninas, se eu, Érica, não tenho essa sede de buscar a Deus, em conhecê-lo primeiro, em conhecer, passar desse patamar de religiosidade, de simpatização, de trabalho, de cumprir agenda, de influenciar. Se eu não for para esse patamar de conhecê-lo, eu não tenho como compreender o meu papel no reino. Porque não é para manter para mim. É para transferir para o outro. Mas o quê? Me autopromover? Mas para quê? Porque o meu papel é conhecer e trazer ele conhecido, né? Torná-lo conhecido. E quando eu falo torná-lo conhecido, o que eu estou dizendo? Porque se você pensar, eu preciso tornar Deus conhecido. Pastora, bora pregar. Bora testemunhar. Bora lançar música evangélica. Bora lançar frases com efeitos aqui. Bora escrever textos. Bora fazer isso ou aquilo. Torná-lo Deus conhecido não é colocar o nome de Deus? Não, meninas. É muito mais profundo do que isso. Tornar Deus conhecido é tornar o poder e o reino dele visível às pessoas. Não é o que eu prego, mas o impacto daquilo que eu prego na vida das pessoas. Não é o que eu canto, é o impacto daquilo que eu canto na vida das pessoas. Porque tá cheio de música de amor aí, minha filha, tá cheio de palavras bonitas, mas quais são os impactos que isso causa na vida das pessoas? Não é de impressioná-las. Vocês estão entendendo agora? Uau, que palavra linda! Uau, que música linda! Gente, quando eu recebo, quando eu prego, quando eu compartilho alguma coisa aqui, alguns rios, e alguém escreve assim para mim: uau, pastora, que palavra linda! Gente, eu fico decepcionada comigo mesma. Ai, pastora, que palavra linda, que texto lindo, gente. Aí eu falo, meu Deus, não, eu preciso buscar mais, porque eu não quero que ninguém se impressione. Ai, que lindo, não, eu quero que escreva assim, pastora do céu, eu precisei dessa palavra hoje. Igual o texto, eu estava aqui em casa, escrevi um texto, foi minha última postagem no feed, que eu compartilhei um pouquinho dos meus stories, falando que Deus sempre estava perto. De repente eu recebi uma mensagem: pastor, eu estou sentada na cadeira, no banco da minha igreja, esperando o congresso de mulheres começar, e eu estava fazendo essas perguntas para Deus. Deus, eu busco, eu tô buscando cura e nada acontece na minha vida, e eu abro o Instagram e leio a sua mensagem e acabei de ter uma resposta de Deus. É isso, não é o que eu falo, não é o que eu prego, mas o impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, o meu papel no reino, o meu papel como mulher de Deus, como você, mulher de Deus, gente, eu ainda tô na introdução, porque eu tenho que te dar as dicas, né, de como que a gente vira essas mulheres, como que a gente libera esse poder de Deus. Mas vamos lá, eu preciso falar, fazer essa introdução para que a sua compreensão e visão seja aberta, para que você possa entender depois o restante do liberar. Mas, então, eu preciso compreender, eu como mulher de Deus,
como mulher cheia do poder e autoridade, como que eu vou liberar isso sobre a vida das pessoas? Então, primeiro eu preciso compreender que o meu próximo caminhar é conhecê-lo, para que eu possa torná-lo conhecido. Não através de palavras, não tornar o nome de Deus simplesmente. Sabe por quê? Porque Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da sua criatividade, entendeu? Deus não precisa da minha foto na capa da Bíblia. Ou Deus não precisa. Deus sim vai usar as minhas criatividades, os meus dons, os meus talentos. Deus vai usar as habilidades que eu tenho como ferramenta para o reino, mas Ele não precisa, porque por si só o Evangelho já é poderoso. Ele diz, isso é tão sério, meninas, que quando Moisés virou para Deus e falou assim, Senhor, quando eu chegar diante de Faraó, o que eu vou dizer para ele? O que eu vou dizer? Meninas, olha o que Deus disse para Moisés. Ele falou o que para Moisés? Diga a ele que o grande eu sou. Te enviou. O senhor não vai dar um nome? Porque você já parou para perceber? Uma hora eu vou trazer um estudo a respeito dessa palavra. Porque os deuses daquela época tinham nome. O povo conhecia os deuses pelos nomes dos deuses. Entende? Então, tinha vários nomes de deuses, né? Baal, e as pessoas conheciam o que cada deus, qual era o papel de cada deus naquele tempo. Deus, ele se recusou a dar um nome. Agora eu falei igual mineira. Gente, não tem como, Ele se recusou a dar um nome. Porque não era um Deus que agia em certas áreas, Moloque, que era papá. Não. Ele disse assim, olha, Moisés, fala para ele, o grande eu sou. Sim, o grande eu sou. Então, Deus, ele não precisa do meu rostinho bonito, da minha eloquência, dos meus diplomas, para poder fazer o evangelho conhecido. Vocês não estão entendendo. Deus não precisa da tua ajuda para fazer o nome dele conhecido. Porque o nome dele já é poderoso, ele é o grande eu sou. Foi assim que ele se apresentou a Faraó. Eu sou o grande eu sou. O nosso papel não é simplesmente tornar o nome dele conhecido. É tornar o poder dele conhecido. O poder e o reino dele visível aqui nessa terra. A nossa convicção, a minha convicção de convertida, de uma mulher que está conhecendo a Deus, conhecendo a sua palavra, deve ser levar pessoas a um encontro com o Deus de poder. A levar as pessoas a um encontro com a soberania de Deus. Porque senão, gente, nós só estamos passando informações como todo mundo está passando. Todo mundo está passando. Então, é muito mais do que pregar a palavra. É muito mais do que pregar a verdade. Mas é levar as pessoas ao conhecimento do Deus da verdade. Do que Ele é capaz de fazer, aquilo que Ele promove na vida das pessoas. Sabe, meninas, parece algo simples, mas não é. Não é algo simples. Porque você sabe por que existe essa necessidade de nós, como mulheres de Deus, como igreja, indivíduo, buscar a conhecer a Deus, primeiramente? Porque se eu, Érica, estiver, porque a partir do conhecer, presta atenção. A partir do conhecer, eu passo a entender aquilo que está disponível para mim. Tá seguindo? Porque você encontra um povo hoje dentro da igreja que servem a Deus. A palavra, ela tem mais de 8.000 promessas. Sim, 8.000 promessas. As pessoas não sabem falar 2 de cor. E essas são as pessoas que estão dizendo que seguem a Deus. As pessoas não sabem, não vou nem 2, talvez uma promessa de cor. Que tem aqui, ó, né? Memorizado no coração. Eu falo mente, que vocês sabem que a gente já estudou aqui, que todas as vezes que a Bíblia fala de coração, tá falando da mente do homem. As pessoas não sabem, gente,
o que tem disponível para elas. Elas querem uma fórmula pronta, né? Eu atendo mulheres e elas sentam, olha, eu tô com esse problema. Eu falo, beleza, o processo é esse. Depois nunca mais volta. Por quê? Porque querem a cura, como eu disse nos stories esses dias, de um pozinho mágico. Cai sobre a cabeça, durmo doente, acordo curada. Não. Então, as pessoas, elas têm preguiça, né, de conhecer. Só que tem que, quando eu conheço a Deus, quando eu passo a conhecer, quando eu passo a me envolver com a palavra, eu até compartilhei aí, depois você vai lá nos meus stories, agora cedo, um vídeo do Luciano Subirá falando a necessidade que a igreja tem de conhecer a palavra. Quando eu conheço, eu vou entender, vou descobrir, vou ver aquilo que está disponível para mim dentro daquele relacionamento. Aquilo que está disponível para mim, aquilo que a palavra libera para mim a partir desse conhecer. E a questão é como que eu vou acessar poder, autoridade de algo que eu não conheço, que eu não faço nem ideia. Como, meninas? Como? Como que eu vou ter acessibilidade a uma autoridade, um poder de Deus, se eu não sei o que é poder e autoridade? Se eu não conheço. Então, por que existe essa necessidade uma vez depois? Uau, por que eu sirvo a Deus? Agora eu quero conhecê-lo. Porque eu tenho certeza que talvez se eu sentar com muitas mulheres, se nós duas aqui, né, fôssemos tomar um café e eu te perguntasse, falasse assim, fulana, Maria, Jéssica, Marta, por que você serve a Deus? Talvez imediatamente na sua cabeça viria, porque eu tive, sabe, eu tive uma doença e o Senhor me curou. Porque Deus fez isso na minha família. Vocês não entenderam a pergunta, por que eu sirvo a Deus? É esse conhecer que vai me levar a uma resposta. Olha, eu sirvo a Deus porque eu o conheci. Eu o conheci. O Jeová Rafá. Eu conheci o grande eu sou. Eu conheci o pão da vida. Você está entendendo que vai muito mais além daquilo que ele fez, mas por quem ele é? Aí que eu vou entender o que ele fez, o sacrifício na cruz, enfim, tantas outras coisas. Então, a necessidade nossa, como indivíduos, como mulheres de Deus, de conhecer a Deus, é porque se eu, Érica, uma vez que eu entendo, compreendo aquilo que está liberado de mim, eu começo a acessar esses lugares. Opa, agora o negócio está estreitando. Eu começo a acessar. Eu começo a reivindicar, porque quanto mais eu vou conhecendo, mais eu vou transformando, mudando, algumas coisas em mim começam a se render a essa palavra ela vai começando a entrar dentro de mim, fazendo uma obra gloriosa de redenção, de transformação, de cura. Eu vou passando a acessar aquilo que está disponível, eu começo a reivindicar Deus, a tua palavra. Senhor, a tua palavra diz, busca, pedi sabedoria e eu vos darei, Senhor. Eu quero, tá liberado, Senhor, eu aceito. Então, quanto mais eu vou conhecendo, eu vou entendendo aquilo que está disponível, mais eu vou adquirindo, mais eu vou liberando sobre a minha vida este poder e essa autoridade de Deus sobre mim. E quanto mais esse poder e essa autoridade vão sendo liberadas sobre mim, mais a minha pregação, mais o meu serviço, mais os meus conselhos, mais a minha vida, mais o meu ministério irão introduzir as pessoas, irão levar as pessoas a terem um encontro com Ele. Ou seja, quanto mais essa autoridade e este poder vão sendo liberados através da minha vida,
mais isso vai sendo, gente, transbordado sobre ambientes e vidas de outras pessoas. Mais as pessoas vão tendo acessibilidade, mais elas vão bebendo, comendo, provando daquilo que está fluindo da minha vida, daquilo que está transbordando, que é poder e autoridade. Passa somente do falar, nossa, ela fala tão bonito, ai Senhor. Meninas, isso não é elogio para mim. Pelo contrário, isso mostra o quanto que eu tô falhando, o quanto que você tá focando em mim, o quanto é eu que tô aparecendo. Isso não é um elogio para mim. Nossa, ela fala tão bonito. Nossa, ai, as palavras dela é tão encantadora. Nossa, a palavra dela me tocou tão. Não. Mas o poder de Deus vai sendo liberado. Meu Deus do céu. Que palavra foi essa? Meu Deus do céu, eu preciso buscar a Deus. O que através da minha vida, o que causa em você o evangelho que está em mim? Gente, um dia eu fui ouvir um podcast do Douglas Gonçalves com Hernanes Dias Lopes. 1 hora de podcast. Eu tinha um monte de roupa para passar e eu falei, gente, eu quero ouvir. Eu amo, né, a palavra do Hernanes Dias Lopes. E aí eu fui ouvir esse podcast. Gente, aquele homem foi falando como que ele elabora a pregação, como que ele estuda a palavra, como que ele foi... Gente, aquilo foi me dando sede. Sede de falar, meu Deus do céu. Eu preciso me preparar mais para escrever uma mensagem. Deus do céu, eu preciso ler a Bíblia. Deus do céu, aquilo foi me gerando, no meu caso, foi me gerando constrangimento. Entendeu? Então, a palavra que eu ouço, que está sendo produzida através da vida do outro, não é só para me dar calafrios e arrepios, né? Não é para, ai, que mensagem linda. Não, o que está causando? Constrangimento, fome, sede. O que está causando? Eu ouvindo ele simplesmente, gente, de compartilhar como que ele estuda a palavra, como que ele prepara um esboço, aquilo me gerou constrangimento, aquilo é poder sendo liberado sobre a minha vida. Aquilo foi me gerando assim, meu Deus, vergonha na cara de, meu Deus, eu preciso me dedicar mais. Então, quando eu e você conhecemos a palavra, quando nós entramos neste lugar de conhecer e a gente passa a descobrir aquilo que está disponível e a gente passa a descobrir aquilo pode fazer parte da gente, a gente começa a acessar esses lugares e eu começo a ser uma mulher que começa a buscar poder e autoridade, isso começa a ser liberado sobre a minha vida. Gente, isso começa em mim e passa a partir de mim, aleluia, ser transbordado para o meu redor. E não é só cura e transformação, é constrangimento, é vergonha, não importa, porque aí a mensagem que está sendo liberada através da sua vida já não é mais problema teu. É o Espírito Santo encontrando a vida de cada um que precisa daquilo que está transbordando de você. Que seja vergonha. Nossa, eu fiquei com vergonha. Olha como é que ela está vestida, olha como que eu vim. Olha o que ela falou. Olha. Não importa. É o Espírito Santo transbordando através da sua vida. Então a gente começa a compreender aquilo que começa a ser liberado. Gente, a gente precisa parar de querer pregar o nosso nome, pregar simplesmente o nome de Deus, ser criativa, fazer aquele tanto de firula, deixa eu colocar aqui abacaxi na minha cabeça, porque o evangelho por si só já é poderoso. Deus quer levantar um exército de mulheres que liberam o poder, a autoridade, que torna o poder e a autoridade, o reino dele acessível a outras pessoas. Vai além de palavras. O que a tua vida tem promovido pelos lugares aonde você tem passado? O quê? O que tem exalado de você? O que tem, sabe, fluído através da sua vida?
Essa é a vontade de Deus, deve ser a nossa vontade, senão a gente só está vivendo, gente, uma religião. Cumprindo um ritual. Sabe, parece que é simples, mas não é. Por isso que nós precisamos, porque se eu estiver cheia do poder e da autoridade, tudo que eu fizer, gente, seja pregar, seja colocar uma simples foto, seja dar um bom dia, seja um cozinhar, seja o que for, eu trabalhar na igreja, aí você não precisa, sabe, obrigar pessoas a irem para a semana de consagração ou para trabalhar na igreja, elas próprias, cheia do poder, minha filha, e da autoridade de Deus, elas próprias, né? Tudo que eu exercer, o meu ministério irá introduzir pessoas a ter um encontro, causarão fome e sede nas pessoas. O que eu estou cheia precisa causar sede nas pessoas. Elas irão querer, elas serão impactadas. Então, o que é que está acontecendo nos nossos dias de hoje? O que é? Olha lá, vamos abrir a Bíblia. Se você está num outro lugar, você está ouvindo aí, meninas, depois você assista esse estudo de novo, porque é estudo. Eu quero você com papel, com caderno, caneta na mão, anotando, para depois você ter seu tempo com Deus, ouvir essas palavras de novo, analisar os versículos e deixar o Espírito Santo ministrar na sua vida depois. Mas vamos lá. Então, o que é que está acontecendo nos dias de hoje? Olha o que o apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5. Agora vocês vão ver. Olha o que ele disse. Peraí, meninas, que eu não tinha... Olha o que ele disse. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração, meu Deus, do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Gente, eu chego a me não é emocionar, a ficar impactada com essa palavra. Olha para você ver. Olha o que o apóstolo Paulo ele estava dizendo. Olha a mensagem dele. Que a minha palavra e a minha pregação, nós estamos falando de um homem totalmente eloquente. Nós estamos falando de um homem estudado, poliglota, de um homem que tinha dupla cidadania, de um homem que era conhecido na sociedade, um doutor na sociedade, de tanta sabedoria que ele tinha. Ele estava se anulando. É como se ele falasse, olha, Deus, eu não quero, eu sei que eu sei, eu sei que eu sei. Isso não está, tá, meninas? Abrindo aqui um parênteses, isso aqui não está nos dando a liberdade de não estudar, de não buscar o conhecimento, não é isso. Porque Deus, ele te usa dentro daquilo que você busca. Quanto mais você busca, quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, quanto mais você se capacita, mais o Senhor abre portas, oportunidades surgem para você acessar lugares que talvez outras pessoas não irão acessar. Então, abrindo parênteses, ele não está nos dando a liberdade de negligenciar a busca, tá, do ensino, não é isso. Mas ele está dizendo o seguinte, que todo o seu ensino, que toda a sua sabedoria, que tudo aquilo que ele sabe, ele não quer que as pessoas focam nele. Ou seja, que a palavra dele, que aquilo que ele estava pregando, que a mensagem dele não fosse por persuasão. E é o que mais nós vemos no altar hoje. É o que mais nós vemos aqui na internet. As pessoas, elas estão persuadindo outras. Manipulação, né? Elas estão assim, meu Deus do céu. Então ele está falando assim, não, eu não quero isso. Eu quero que a minha pregação seja em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que as pessoas não se... Uau! Lembra o espetáculo?
nós não queremos dar espetáculo, que as pessoas se impressionassem ou viessem para a igreja por mera sabedoria humana. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Ou seja, meu filho, eu desapareci aqui, ó. É o poder de Deus. É o poder de Deus na minha vida. É que as pessoas vejam o poder de Deus. Não, eu estou aqui, meu Deus. Que é isso? Meu Deus, não é uau. A pastora Érica, a pastora fulana de tal. Gente, hoje quando se acaba os nossos eventos, se fala mais do pregador do que do Deus do pregador. Hoje, quando terminam os nossos cultos, as nossas conferências, se falam mais de quem trouxe a palavra uau, nossa, fulana de tal, do que, meu Deus, você viu a presença de Deus naquele lugar? Então era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Para que as pessoas, que a fé das pessoas não se apoiasse na sabedoria humana. Nossa, como que aquela mulher é inteligente. Mas não no poder de Deus. Mas no poder de Deus. Então, é agora que a gente vai entrar na mensagem, meninas. Até agora era introdução, meninas, mas vamos lá. Não vai dar tempo da gente terminar hoje, tá bom? Aí, semana que vem a gente termina, eu vou deixar você com gostinho. Pastor, eu vou ter que esperar até terça-feira que vem. Vamos até terça-feira que vem, meninas. Mas vamos lá. Porque tem muitos estudos aqui. Dentro desses estudos que a gente vai estudar algumas coisas que precisam de tempo. Mas, então, meninas, as pessoas, elas não precisam ser convencidas das minhas reflexões. As pessoas não precisam serem convencidas pelas minhas habilidades. Elas não têm que ser convencidas através dos meus dons, dos meus talentos, e elas não têm que ser convencidas nem pela minha capacidade de transmitir a verdade. Porque hoje nós estamos com isso, preocupados em falar bem, em trazer uma palavra eloquente, uma palavra uau. Não, essas habilidades, elas são de importância secundárias, mas elas não são as principais. Mas o que as pessoas precisam é serem convencidas do poder de Deus. Do poder de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele estava falando de autoridade, meninas. Quando ele diz aqui que em demonstração do Espírito e de poder, ele está falando de autoridade. Ele expressava, ele pregava a palavra da forma que o Espírito o entregava. Com a autoridade que o Espírito o conduzia. Porque quando falamos por meio do Espírito, quando nós falamos pela autoridade do Espírito, quando nós falamos pelo poder do Espírito, ele se responsabiliza em influenciar, em impactar, em transmitir, em convencer o coração do homem. Quando nós falamos, porque é o Espírito Santo que valida aquilo que é real em mim. Não são as minhas palavras que vão convencer as pessoas. Não são as minhas eloquências, os meus dons, os meus talentos. Glória a Deus, tudo isso é usado para honra e glória a Deus, mas não é isso que convence. Porque é o Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo, é por meio do Espírito, é ele que vai influenciar, que vai convencer, que vai tocar o coração do homem para aquilo que eu e você estamos pregando e falando. Para aquilo que eu e você estamos transmitindo. É ele que faz real aqueles frutos que estão dentro de mim. Não é a minha bela criatividade. Claro, lembra? A gente usa das nossas criatividades, Deus dá algumas criatividades incríveis, mas, gente, não é isso que é o poder. Deus usa isso para manifestar o seu poder. Mas ele primeiro está sondando aqui, ó. Vendo aqui o nosso coração. Ele está aqui. Vendo as nossas intenções. E se não tiver poder de Deus, a gente só está dando um espetáculo.
Nós só estamos dando um show. Porque convencer, cadê os frutos dessa criatividade? Então, pastora, é verdade, pastora, eu uso muito de criatividade, eu uso muito de lúdico, ou eu tenho ideias bacanas. Como que eu sei que isso está vindo do Senhor? Gente, é frutos. Onde é que estão os frutos disso que eu e você estamos fazendo? Onde é que estão? Então, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que a fé, ou seja, a manifestação disso, a fé em Deus, ela deve estar fundamentada não em conhecimento humano, mas na divina evidência e operação do poder de Deus. O evangelho deve ser pregado de maneira que Deus pudesse aparecer e ser glorificado em tudo. Que ele pudesse aparecer e ser glorificado em tudo. Esta é a verdadeira mensagem do evangelho. Então, onde é que eu quero chegar com essa introdução toda? Como é que eu e você, então, agora podemos liberar o poder de Deus sobre a vida das pessoas? Como que acontece? Gente, isso é estudo mesmo, tá? Nós vamos falar sobre imposição de mãos. Nós vamos falar sobre o poder da palavra. Gente, tá tremendo, tá tremendo, tá tremendo. Então, a partir dessa compreensão, eu precisava tirar esse tempo aqui com vocês de compreensão. A partir da compreensão do porquê que eu vim para Cristo. A partir desse momento que eu entendi, que eu passei a conhecê-lo e eu compreendi que eu tenho acessibilidade a coisas que foram liberadas para mim através da palavra. A partir desse conhecimento, a partir desse momento que a palavra começou a trabalhar, a fazer essa obra em mim, a partir deste momento que eu tive essa compreensão, que eu passei a acessar e o poder e a autoridade de Deus foram liberadas sobre a minha vida, como é que agora eu externo isso? Como é que agora esse poder estará liberado através da minha vida? Eu tenho que ir começar a pregar? Eu tenho que criar um grupo de oração? Eu tenho que abrir um grupo de devocionais? Eu tenho que agora ter oportunidade na igreja para pregar? Como que esse poder agora ele é liberado através da minha vida? Só semana que vem. Ai, Senhor Jesus, só semana que vem, meninas. Só semana que vem. Meu Deus do céu. Mas a importância é você compreender. Eu quis levar, te chamar a sua atenção para você ter fome e sede. Para você entender o que essa fome e sede de Deus fará no seu ambiente, na vida de outras pessoas. Talvez era tudo isso que você precisava ouvir para hoje. Então você tem aí uma semana para vasculhar seu coração, para buscar a Deus, para começar a estudar a palavra, ter seu tempo com Deus aí com a palavra. Qual capítulo que eu li? Foi 1 Coríntios, tá bom? Capítulo 2, verso 4 e 5, tá? 4 e 5. Mas é isso, meninas. Então, fome e sede. Qual foi o último texto? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5. Tá bom? A minha caneta, 4 e 5. É isso aí, 4 e 5. Meninas, a gente precisa provocar fome e sede. Precisa provocar fome e sede. E essa foi a intenção nesse primeiro episódio. Primeiro estudo foi causar fome e sede na tua vida. Fome e sede da palavra. Por que você veio para Cristo, meninas? O que isso está provocando dentro de você? Amém? Vai ficar gravada, gente. Vai ficar gravada. E para entender o estudo da semana que vem, vai ter que ouvir esse aqui, tá bom? Então, é isso. A semana que vem nós damos continuidades. Eu espero vocês aqui, neste mesmo horário, 8 horas da manhã, pra gente ir na palavra
e ver como é que os discípulos liberavam, como que eles fluíam no ministério através daquilo que eles tinham. Como? Aquilo que agora eles estavam cheios de poder e autoridade, como que isso era liberado? Como que Paulo liberava isso, né? Como ele disse aqui, como que Paulo fez? Como que era o ministério de Paulo? Como que esse poder e essa autoridade era liberada através da vida deles? Como? Eita, vai ser maravilhoso. Gente, toda terça-feira, tá? Toda terça-feira às 8, mas fica aqui gravada, tá bom? Fica aqui gravado. Mas é isso, vocês vão amar. Eu tenho certeza. A gente vai estudar, né? Talvez você tá pensando aí, como que eu vou liberar o poder e a autoridade de Deus? Gente, nós vamos ver a palavra, como que isso funciona, tá bom? Eu espero vocês aqui. Vamos orar para me te despedir, para que você possa dar aí continuidade ao seu dia. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta rica palavra que o Senhor compartilhou aqui conosco nesta manhã. Senhor, eu acredito e creio e assim espero que o teu Espírito provoque, Senhor, ao coração das tuas filhas fome e sede pela tua presença, fome e sede pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, revela para nós o nosso coração, Senhor, diante da tua presença. Revela para nós, ó Deus, como está a condição do nosso coração. Deus querido, que durante toda essa semana, essa mulher seja despertada para viver um novo com o Senhor. Despertada para ter fome e sede da tua palavra. Despertada, Senhor, para transbordar no teu espírito. Que os olhos espirituais dela sejam abertos, ó Deus, para que elas possam ter a consciência daquilo que elas podem acessar, ó Deus querido, através da tua palavra. Os lugares, ó Deus, aquilo que está disponível para a vida delas. Paizinho querido, nesta manhã, eu quero abençoar a vida de cada uma que está aqui. Senhor, abençoar a sua casa, o seu coração, a sua vida, o seu ministério, o seu trabalho. Que o teu Espírito possa estar com elas e conduzi-las, ó Deus, durante todo este dia. Deus, que Satanás não venha roubar esta palavra do seu coração. Que o coração, que a terra do coração dela esteja fértil, para que essa palavra possa entrar e começar, Senhor, a fazer o seu trabalho, ó Deus querido, que é começar a dar os seus frutos. Obrigada por esse tempo incrível que nós tivemos aqui nesta manhã. É o que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meninas? Um beijo para todas vocês e até semana que vem. Te espero aqui às 8. Tchau, tchau.